Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Graças a Deus pela vida de cada um que está acompanhando, que está lendo a Bíblia junto comigo. Novamente, estamos aqui para estar lendo mais alguns capítulos e hoje a gente vai estar lendo do Salmo 19 até o Salmo 22. Vamos estar meditando neles, vamos estar vendo o que o Senhor nos prepara aí. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No Salmo 19 fala bem assim: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Aqui ele fala sobre os mandamentos dele. Enfim, até se a gente parar para analisar, até Abraão ali não tinha a lei, né? Até Moisés, se for parar para pensar bem e analisar bem a escritura, e a lei ressalta o pecado. Enfim, aqui ele traz sobre os mandamentos. Quando a lei começa a mostrar o pecado, a gente começa a ver também o que a gente está fazendo de errado. Por isso que ele fala ali que, deixa eu até ler de novo, ó. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Trazem luz que a gente consegue ver e compreender claramente o que está acontecendo na nossa vida através dos mandamentos do Senhor também. E ali ele fala sobre o temor do Senhor, que é puro e dura para sempre. O temor a Ele, né? O amor que a gente tem que ter pelo nosso Senhor, que se a gente analisar, é o primeiro mandamento, né? Que fala amar a Deus sobre todas as coisas. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absorve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aqui na minha tradução ele coloca a rocha com letra maiúscula e o meu resgatador também. Enfim, a nossa rocha é Cristo e é Ele que nos resgatou do pecado e das trevas. Dá para a gente dizer desta forma, e a gente também, quando começa a olhar os mandamentos do Senhor, de outra hora a gente não olhava, mas quando a gente está em Cristo Jesus, a gente começa a olhar para os mandamentos e está cumprindo eles da melhor forma possível, de forma como o Senhor também nos dá discernimento também, porque às vezes também a gente começa a ter umas dificuldades aí de entender também. No Salmo número 20, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio.
Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Conceda-te desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras. Em nome do nosso Deus, que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Os seus santos dos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-me quando clamamos. No Salmo 21. O rei se alegra na tua força. Ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dás. Tu lhes concedes o desejo do seu coração, e não lhe rejeitas o pedido dos seus lábios. Tu o recebestes, dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça pusestes uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhes destes, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe destes, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobristes. Fizeste dele uma grande bênção para sempre. E lhes destes a alegria da tua presença. Ó Rei, confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Ser exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Aqui ele fala de inimigo. Se a gente também analisar a Bíblia inteira, aliás, se analisar Apocalipse ali, ele vai falar que o último inimigo a ser destruído é a morte. Enfim, a morte é uma dos nossos inimigos também. É que, digamos, ninguém quer morrer, ninguém tem esse desejo de morrer. A eternidade está dentro de nós, está dentro do coração, por isso que eu vejo assim que ninguém quer deixar desta vida, mas a gente sabe que uma hora ou outra vai vir para todos. E por isso que a gente tem que estar alicerçado no Senhor, que em Cristo mesmo, que depois que morra desse corpo, viverá. No Salmo 22, meu Deus, por que me abandonastes? Aqui a gente vê que tem o mesmo pronunciado quando Jesus estava na cruz. E a gente começa a analisar por que o Senhor Jesus fala, Senhor, por que me abandonastes? A gente começa a perceber que em Cristo, quando ele não tinha pecado algum, quando ele foi pendurado naquela cruz, ele atraiu o meu pecado, o teu pecado, o pecado de toda a humanidade. Enfim, por isso que o Senhor se afastou dele naquele momento. Ali está até escrito, oh, meu Deus, por que me abandonastes? Porque a única coisa que separa a gente de Deus, a pessoa de Deus, até o próprio Jesus, quando estava na cruz, era o pecado. Enfim, quando a pessoa está em pecado, digamos assim, não se converteu ao Senhor e está ali na vida ímpia, ele está distante de Deus. E aqui ele fala, por que me abandonastes? Então ele sentiu essa aflição ali de abandono. Mas no caso ali era por causa do pecado da humanidade, que ele pegou o pecado meu e teu como um passaporte para ir até o inferno e pegar a chave do inferno. Enfim, tudo está na mão de Cristo hoje. Tanto a vida quanto a morte está tudo na mão de Cristo. Enfim, ainda aqui na terra, ainda essa morte ainda paira para todos. Mas vai ter uma eternidade aí. Era só esse comentário que eu queria fazer com vocês. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe de meus gritos
de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, e não homem de motivo de zombaria, e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer o bem. Enfim, na cruz, muitos ali que estavam em volta, os soldados zombavam dele, balançavam a cabeça. A gente vai ver nos evangelhos que falam o mesmo contexto. E esse Salmo 22, ele começa já a revelar já o que ia acontecer com Cristo. E aqui ele fala bem certinho, né? A gente vai ver muito ali no quando chega a parte da crucificação deles, eles zombam dele, tampam os olhos dele e falam: ó, profetiza, quem te bateu? Enfim, eles fazem muitas loucuras em cima de Cristo ali, e aqui ele começa a mostrar: contudo, tu mesmo me tirastes do ventre, destes-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escaparam a boca, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixastes-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. A gente vê que claramente ele está falando de Cristo. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondestes. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-nos vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Detivem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem. Cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aquele que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governará as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Enfim, como eu comentei ali que fala sobre Cristo, graças a Deus que Cristo foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Assim nós temos paz com Deus, assim nós temos vida longa até aqui nessa terra e temos uma vida eterna com Ele. E ali ele fala que também todo joelho
vai ver ele, vai se dobrar para Cristo, indiferente se creu, se não creu em Cristo, em Deus, se é ateu, todo joelho vai ter que ver, até os diabos vão ter que estar olhando para o Senhor ali, falando, ó, é realmente Cristo, Filho de Deus. Enfim, basta a gente hoje, sim, bem na simplicidade, fazer uma consulta, o que a gente está vivendo? Está vivendo em Cristo? Está vivendo numa religião? Está vivendo debaixo do jugo de um homem? A gente tem que hoje estar vivendo na graça de Deus, na graça de Cristo, aceitando Ele como único, suficiente Salvador, nascendo de novo, que aí o inferno não vai prevalecer contra você. Enfim, um grande abraço para vocês. Era essa a leitura de hoje. Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!